Olá, saúde a todos com a graça e a paz. Eu sou o pastor Sandro Albuquerque e é com muita alegria que eu estou trazendo essa pequena porção da palavra do Senhor para a sua vida. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, eu te peço que nos ajude a isso. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, para que a palavra se propague cada vez mais e que a gente possa alcançar infinitos corações para o nosso Senhor Jesus. Você pode ser um instrumento disso. Então eu rogo a Deus para que Ele toque no seu coração e você seja parte dessa obra. E nessa noite eu quero trazer 5 observações importantes sobre circunstâncias da vida que passamos. Estamos passando por um tempo muito difícil e notícias tristes de tudo que é lado vem aparecendo. Assim, no texto sagrado de Lucas 24:13, que diz: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia, que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaus. Aqui nesse texto, ele conta a história após a crucificação de Jesus Cristo. Esses 2 homens, eles eram discípulos de Jesus Cristo, a qual andaram com ele, viram os milagres, aprenderam dele, mas sabia que ele era o Messias, acreditavam nisso. Porém, quando veio a crucificação, a prisão de Jesus Cristo e a crucificação, esses homens se dispersaram, perderam a esperança, deixaram de acreditar naquilo que era a promessa de Deus para a vida deles e nossa. É por isso que eu quero dizer para você, olha, que não permita que os fatos do dia a dia destruam a sua alegria. Tem coisas acontecendo no seu dia a dia que às vezes faz você perder toda a sua esperança. Perder tudo aquilo que você está projetando, seus sonhos, suas metas e principalmente a sua fé. Fazer com que sua fé perca a alegria de viver, a alegria de prosseguir, a alegria de trabalhar, seja perdida. Eu convido assim a perceber no texto sagrado quando ele diz assim: E eis que no mesmo dia ia 2 dele para a aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaus, e iam falando entre si de tudo que havia sucedido. E aconteceu que, estando eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E o detalhe agora no texto, preste atenção nessa parte. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Observe que Jesus Cristo se aproxima deles e a tristeza deles era tamanha que Jesus logo notou. É bem verdade que Jesus Cristo ele sonda até os nossos corações e aquilo que eles pensavam eles já sabiam. Mas era claro e notório a tristeza naqueles pela perca da esperança. A perca da alegria e da esperança em relação a isso. Por isso, meus irmãos, eu tenho uma segunda observação e conselho a dar. Não permita que os fatos da vida destruam a sua esperança. Jesus Cristo estava ali e a tristeza era tamanha desses homens que eles não reconheceram Jesus e não esperavam mais nisso. Observem, quando o texto sagrado ele diz assim, um deles chamado Cleópatra perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Olha a visão que eles tinham de Jesus Cristo, uma visão corretíssima. Mas olha bem o que acontece. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Observe agora, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Eles esperavam automaticamente, diante desses fatos da vida, que porventura havia sido até anunciado com antecedência pelas Escrituras e também por Jesus Cristo na última ceia. E estes homens perderam a esperança ainda assim. Perderam a capacidade de crer na palavra. É por isso que eu quero trazer mais uma observação e um conselho. Não permita que os fatos da vida venham destruir a sua capacidade de acreditar na palavra daqueles que estão ao seu lado, daqueles que estão à sua volta. Porque às vezes Deus tem anunciado na palavra, Deus se revelou a esses homens com Jesus Cristo, andou com ele, falou pessoalmente, ou seja, vocês ouviram com a palavra, tiveram uma experiência com Deus real, clara. E quando tudo se cumpre na sua vida, as pessoas ainda relatam, vêm trazer informação para você e ainda assim você não acredita. Porque fatos da vida têm cegado os seus olhos, têm endurecido o seu coração e sua mente. Observe que no texto ele diz assim: e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre vós vos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjo, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. A pior coisa não é simplesmente a falta de fé, mas é a pessoa ter conhecimento, a pessoa crer naquele conhecimento que te recebeu e ainda assim está no ceticismo, que mesmo constatando as evidências, provando ali, vendo que tudo de fato acontecia como tinha sido dito, ainda assim não acreditaram naquelas pessoas. Por preconceito, por elas serem mulheres, mas também por ceticismo. Hoje, muitos de nós estamos céticos pelos fatos das coisas que têm acontecido. Um exemplo, essa pandemia tem causado isso e muitas pessoas crentes têm ceifado suas vidas ou vivido de forma desregrada ou longe dos caminhos do Senhor, como muitos de vocês não estão em igreja nenhuma porque alguns fatos da vida têm acontecido com que você não acredite naqueles que estão ao seu lado e que muitas vezes falam a verdade, apontam para a verdade. Por isso eu quero dizer, olha, não permita que os fatos da história da sua vida destruam o seu amor pela palavra. Você passa por a sua história está sendo construída, está sendo vivida e as experiências, e muitas vezes a gente não reflete sobre isso e descarta isso e descredibiliza isso. Observe que o texto sagrado diz: ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. O amor pela palavra, a fidelidade à palavra, a crença na palavra tem que ser a nossa maior força, a nossa maior segurança, para que fato nenhum na vida possa roubar este amor, possa roubar esse zelo, possa roubar essa esperança, essa alegria. Observe quando ele diz assim: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória. Jesus Cristo havia anunciado pela palavra, havia anunciado presencialmente, e ainda assim, quando o fato estava consumado, esses homens
perderam, não demonstraram o amor, e o amor pela palavra está assim. As pessoas estão dizendo que amam, mas na verdade estão desprezando a palavra de forma clara, que já foi pregada, já foi vivida, já foi provada e está aí para todo mundo ver. É por isso, meus irmãos, quando diz aqui o texto, ele diz assim, começando por Moisés e todos os profetas, ele foi explicando o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Observe que Jesus Cristo mostra novamente todas as coisas que apontam para ele. Mas eu quero dizer para você, por último, que não permita que as circunstâncias diárias destruam a sensibilidade de sentir a presença de Deus ao seu lado. Por mais que você tenha conhecimento, por mais que tenha pessoas que possam ter evidenciado isso e falado, você não pode perder a sensibilidade de sentir que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O texto sagrado diz, ao se aproximares do povoado para o que estava indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Olha que coisa interessante, eles insistiam, porque eles tinham medo dos salteadores, dos ladrões que estavam no caminho, e era perigoso para Jesus andar sozinho. Eles não estavam percebendo que quem estava diante do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, e que nada poderia mais afetar ele, porque ele já havia morrido e até a morte já havia vencido. Ele estava em glória, ele estava com todo o seu resplendor, já tinha pisado a cabeça da serpente. Nada poderia mais abater Jesus Cristo. Mas eles perderam a sensibilidade de enxergar que Jesus estava ali. Mas o grande desafio está na continuidade desse texto, quando ele diz assim, quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, e partiu, e o deu a eles. Então os seus olhos e os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu dali. Observe que os olhos deles foram abertos e eles reconheceram quando houve a comunhão, o partir do pão, a participação da anunciar de novo, e ele lembrando da mesma forma que fez na ceia e que havia anunciado que tudo isso iria acontecer, ele fez novamente, e ali veio a mente. O Espírito Santo de Deus abre os olhos daqueles homens e eles voltam a enxergar que Jesus está no pé, está novamente ali. Eu quero dizer para você que participar da ceia do Senhor, do partir do pão, do beber do cálice, faz tirar as escamas dos nossos olhos e perceber que Jesus está conosco, independente das circunstâncias, até a consumação dos séculos. Ele é aquele que cumpriu cabalmente todas as coisas. Ele era o cordeiro imolado naquela cruz, mas que ressuscitou para uma nova vida. E ele venceu essa morte, ele venceu os nossos pecados e nos fez mais que vencedores. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, não permita que os fatos do dia a dia destruam a sua alegria. Não permita que os fatos da vida destruam a sua esperança. Não permita que os fatos da vida venham destruir a capacidade de acreditar nas palavras daqueles que estão à nossa volta. Não permita que os fatos da vida, da história da sua vida, destruam o amor pela palavra. E não permita que as circunstâncias diárias destruam a sensibilidade de sentir a presença de Deus na sua vida. Por isso que eu quero deixar duas palavras que eu desejo deixar no seu coração hoje. Da mesma forma
que mudou a história desses homens. Foi quando estes homens passaram por essa experiência. Quando chegaram perto do povoado onde ia, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fica conosco. Essa foi as duas palavras que eu quero deixar que está marcada aqui. Para que você possa fazer essa oração nesse momento e dizer para Jesus Cristo, olhando para os fatos da vida, para as circunstâncias, para as outras coisas, perceber que Deus pode tirar toda a escama do seu olho, você perceber que Ele está do seu lado, que Ele está aí na sua casa, neste momento, do seu lado, e você possa dizer: Jesus, as coisas estão difíceis, estamos passando por momentos muito difíceis, mas fica conosco. Fica comigo, fica conosco. E eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco, fica comigo aqui nessa noite. Fica também com meus irmãos e minhas irmãs, aonde quer que eles estejam. Em que momento eles assistirem essa live, que o Senhor possa estar com eles todos os dias, até a consumação dos séculos, como o Senhor prometeu. Mas abre os olhos deles e não permita, Senhor, que os fatos da vida tirem a alegria, a esperança, o amor pela Tua palavra, a fé nas pessoas que estão ao nosso redor, mas que eles acreditem principalmente, não perca a sensibilidade de sentir a Tua presença. Espírito Santo de Deus, não deixa de se revelar a nós de forma poderosa e sobrenatural. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. E que Deus te abençoe. E que Deus conforte sua casa, seu coração. E que o Espírito de Deus paire com graça e com misericórdia sobre a sua vida. Deus abençoe. Fica com Deus.